A gente vai falar de um dispositivo que pode vir como uma boa notícia para alguns pacientes que já estão com obesidade severa. Olá, doutora Raquel, um bom dia, obrigada pela participação. Bom dia Guilherme, Carolina, Bom dia. toda a audiência. Agradeço o convite para participar dessa entrevista com vocês. Os registros de saúde, as estatísticas mostram que a obesidade está cada vez mais presente. Cardiologistas estão reforçando os alertas sobre isso, inclusive, de uma obesidade que ela tem vários níveis, né? Desde aquela que a gente brinca que é a barriguinha saliente, até aquela que vai para uma obesidade em que o paciente ele não consegue mais sozinho, não é uma questão de força de vontade, é importante que a doutora nos ajude nessa informação, né? E precisa de um medicamento ou até recorrer a cirurgias ou algum tipo de procedimento. Essa novidade do dispositivo pode ser mais uma alternativa para facilitar e ter procedimentos menos invasivos aos pacientes, doutor? Sim, obrigada pela pergunta, Carolina. Realmente a obesidade já é uma doença, né, global e muitas das doenças, né, que nós vemos acometendo as pessoas, elas vêm pelo fato da obesidade. Então, a ideia é exatamente essa, né, de ser mais uma alternativa no tratamento dos pacientes obesos. É claro que nada substitui inicialmente, né, a questão da orientação alimentar, né, exercício físico, enfim. Mas a gente sabe que muitos pacientes têm dificuldade realmente de conseguir que essa doença seja combatida, né? Principalmente obesidade grau 3, que seria a obesidade mais grave. Então, esse dispositivo viria como uma alternativa menos invasiva, né? Comparando, por exemplo, a cirurgia da obesidade, que é a cirurgia bariátrica. Doutor, então, primeiramente, bom dia. Então, a ideia é sempre que possível... Não estou ouvindo. Oi, tá ouvindo agora, doutora? Acho que a gente tá com um pouco de delay, mas... Agora sim. Acho que a gente tá com um pouquinho de delay, um pouco de atraso, mas eu vou continuar aqui a questão. O que eu ia questionar é se sempre o melhor é buscar evitar, então, uma cirurgia bariátrica, evitar chegar a esse ponto de ser necessário, primeiro, antes da cirurgia bariátrica, tentar outras alternativas, e essa é uma alternativa que vocês estão buscando colocar como opção também. Isso. Cortou um pouquinho, mas eu entendi a sua pergunta, Guilherme. No caso, né, esse dispositivo ainda ele está em fase ainda de testes, né? Nós fizemos uma primeira rodada de experimentos, que foi o que gerou a nossa patente, e agora nós estamos numa segunda rodada de experimentos ainda, né? E, como eu sempre falo, né, a pesquisa ela geralmente tem um caminho bastante longo para que realmente seja disponibilizado, enfim, chegue até a prática clínica, implantado realmente nos pacientes, né? Mas a ideia é exatamente essa, a obesidade, né, mais grave e que, por vezes, não podem ser submetidos à cirurgia bariátrica, então, de repente, essa seria uma alternativa, né, para esses pacientes. Dentro desses estudos, que fase de testes os senhores já estão? Então, como comentei, né, ele está ainda teve uma fase inicial e agora nós estamos na segunda rodada de experimentos. A gente fala de pré-clínica, ou seja, ainda não foi testado em humanos, né? E como nós tivemos bons resultados, né, iniciais, por isso que nós estamos prosseguindo com essa pesquisa e principalmente para confirmar os efeitos, né, do eletroestimulador gástrico e também entender melhor por qual mecanismo que ocorre a perda de peso. Então, essa segunda fase, vamos dizer, do experimento pré-clínico seria basicamente com esses objetivos. Doutora, a senhora deu uma cortadinha, mas a senhora disse que não foi testado ainda em humanos, foram testados em porcos, é isso? E como que ela funciona na prática? Qual que é a ideia de funcionamento para levar essa sensação de saciedade? Tá. Então, nos experimentos, nos experimentos pré-clínicos, a gente fala de até clínica, ou seja, ainda não foi testado em humanos, né? E como nós tivemos bons resultados, né, iniciais, por isso que nós estamos na segunda rodada de experimentos. E agora nós estamos numa segunda rodada de experimentos.
experimentos, né, nós colocamos os eletrodos na parede gástrica anterior, então implantamos por meio de cirurgia, né, cirurgia bem menor, que é, obviamente, a cirurgia bariátrica, e isso em nível experimental ainda, como eu comentei, né, e esses eletrodos, eles ligam-se numa fonte geradora, né, que nós colocamos no primeiro experimento abaixo, né, da musculatura, né, do animal, e agora nós estamos iniciando a nova rodada, deixando até ele de maneira externa, porque o objetivo dessa segunda rodada é entender melhor como que ele funciona, né? Então, eu acredito que depois, é claro, ainda tem um longo caminho, né, até realmente o dispositivo final a ser implantado, né, em humanos, principalmente essas melhorias, né, que deverão ser realizadas pela nossa equipe de engenharia, para que ele seja biocompatível e tenha uma série de características que possibilitam ser implantados em humanos. Bom, nós aqui da CBN agradecemos a entrevista e parabenizamos a toda a equipe, doutora Raquel Leal, pesquisadora do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas, e também ao grupo que participou e elaborou. Importante aqui a gente registrar que, diante deste trabalho, foi dada uma resposta positiva aos testes e já obteve patente, que foi depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o apoio da Agência de Inovação Inova Unicamp, licenciada para a Impulse. Então, esse dispositivo, que é o eletroestimulador gástrico, ele já recebeu essa patente e, além disso, tanto a doutora Raquel quanto a equipe, que conta com diversos outros profissionais e estudiosos, foram premiados na categoria Propriedade Intelectual, licenciada no Prêmio Inventores 2023. Doutora, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez, meus parabéns e obrigada aí pelas informações disponibilizadas para a CBN. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Um bom dia. São 10 horas e 22 minutos.